Paz do Senhor. Amém. Estamos felizes nesta noite, pois a presença de Deus já tem invadido este recinto. Louva a Deus, a vida da missionária de Deus, que nos confiaram, está nos convidando para estarmos aqui nesta noite, para estarmos compartilhando juntamente com a igreja as bênçãos de Jesus. Quero louvar a Deus. Aleluia, Deus. Por tudo quanto Deus já tem feito, realizado em minha vida. Não tenho como agradecer. Não sei se você tem como retribuir a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida. Eu não tenho. Eu fico com as palavras do salmista que ele diz que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito. Louva a Deus pela vida da minha queridíssima esposa, né? Também dos nossos filhos, nossa querida companheira. Sempre que eu vou a algum lugar, ela está na minha companhia, né? Quando eu estou pregando, ela está orando para que Deus possa nos usar. Eu vou convidar você, sem perca de tempo, para abrir a palavra de Deus no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 14. E a palavra que Deus colocou no meu coração, uma irmã que já teve uma oportunidade, Deus já confirmou através desta irmã. E com certeza o Espírito de Deus, Ele vai continuar falando conosco. Capítulo de número 14 do primeiro livro dos Reis, versículo de número 1, que diz: naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E este disse à sua mulher: use um disfarce, vá. Ou seja, use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Aleluia. A igreja pode tomar assento e continuar na dispensação de Jesus. Igreja, este lugar não é outro senão a casa de Deus. Quando nós deixamos o nosso lar, que nós nos dirigimos para a casa de Deus, nós não podemos ter outro alvo, ter outro objetivo senão adorarmos, rendermos adoração, louvor àquele que é digno, àquele que é merecedor da nossa adoração. Baseado neste versículos que nós lemos, estaremos a ser extraído uma palavra com a graça de Deus e do Espírito Santo. Igreja, nós sabemos que o povo de Deus, quando nós falamos do povo de Deus, nós falamos dos crentes, dos cristãos, sempre deram trabalho para Deus. Sempre Deus teve problema com o seu povo. Nós sabemos que no início o povo de Deus não era para ter um governante humano, uma pessoa humana governando sobre eles. No início, para nós entendermos a mensagem, para nós chegarmos aonde o Espírito Santo assim tem colocado no nosso coração, nós sabemos que no início o povo era governado através da teocracia. Como assim? Ou seja, não havia um governo humano, não havia uma pessoa humana que governava sobre o povo. Era o próprio Deus que governava diretamente sobre o seu povo. Mas em um determinado tempo, em uma determinada época, não foi o suficiente. O povo não estava satisfeito com Deus como seu governador, como seu rei, como seu líder, e o povo logo questiona a Deus, e eles dão a preferência para que Deus agora levantasse um rei, um monarca, um homem para governar sobre eles.
não era a vontade de Deus, mas assim Deus fez de acordo com os desejos, com a vontade do povo. Deus levantou um homem chamado Saul dentro da nação de Israel para governar. Saul não chegou a ser rei, ele foi ungido a capitão. Antes que chegasse o dia dele se tornar, ser consagrado, ungido rei, a Bíblia diz que o ministério dele foi reprovado. Ele não foi aprovado por Deus. Ele não preencheu os requisitos de um rei assim como Deus esperava. Saul não deu certo. Irmãos, quantos Sauls nós temos dentro da igreja nos dias atuais? Estão apenas sentados no trono, mas estão distantes, longe de Deus. Mas Deus vai arrancar os Saul do trono e vai começar a colocar pessoas que queiram compromisso e responsabilidade com ele. Saul não deu certo. Logo em seguida, Saul sai fora. Deus tira Saul fora do reinado. E Deus levanta agora um homem chamado Davi. Davi foi aquele homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus. É um homem que reinava com justiça, com amor. Aí chega Davi também na velhice. E aí vem Salomão, seu filho, sucessor. Salomão senta-se no trono. E daí então Salomão também, os dias passam como é natural. Todos vamos ficar velhos um dia. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que agora depois que Salomão morre, o reino agora é transferido para o seu filho chamado Roboão. E Roboão agora também não preenche os requisitos de um rei. E a Bíblia diz que o profeta Aías um dia encontra um homem por nome de Jeroboão. A Bíblia diz que ele vem com uma capa. Veja, já foi falado de capa aqui nesta noite. E se foi falado, é porque Deus quer arrancar capa de crente aqui nesta noite. Quem sabe não é minha capa que Deus quer arrancar nesta noite. Foi falado de capa. E Deus colocou no meu coração para falar sobre capa. E a Bíblia Sagrada diz que o profeta chega até Jeroboão. A Bíblia diz que ele pega a sua capa de Jeroboão e dá esta capa. E a Bíblia diz que o profeta pega aquela capa, rasga aquela capa em 12 pedaços. E a Bíblia diz, irmãos, que ele diz, olha, vai, pega 10 dessas capas. O homem vai lá, Jeroboão pega 10 pedaços daquela capa. E ele diz, assim acontecerá. O reino de Israel será dividido em duas partes, Israel do norte e Israel do sul. Tu reinarás sobre 10 tribos e uma das tribos ficará para Roboão, filho de Salomão. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele, Jeroboão, assume o trono. Ele governa sobre as 10 tribos. E a Bíblia diz que a princípio era um homem temente, era um homem que servia a Deus, era um homem que vivia na presença de Deus, era um homem que caminhava com Deus. Mas a partir do momento que ele assume o trono, a Bíblia diz que em Siló, lá em Judá, ficava o lugar onde se adorava a Deus. E a Bíblia diz que quando ele assume o trono, ele chega a um lá dos homens e diz, olha, eu quero que vocês fabriquem aí 2 bezerros de ouro, coloca um em Betel e outro coloca em Dan, para que o povo não vá para Siló, o povo não saia daqui. E chegando lá, não encontra os seus amigos, e de repente o povo começa a ficar lá, e o povo se reúne, invade Israel do norte e vem a tomar o reino que Deus assim tinha dado para ele. Entenda bem uma coisa, meus amados irmãos, diz a palavra de Deus que depois que ele assume o trono, ele senta-se no trono, ele agora é rei, ele bate no peito e diz, eu sou rei, eu mando, é eu que faço a coisa acontecer. Como a missionária de Neuza já falou aqui, nós não fazemos nada, nós não mandamos nada, nós não podemos nada sem a presença de Deus. Nós não vamos chegar no carro, mas na presença de Deus, diz a Bíblia que nós soltamos uma muralha. E ele se
tal. Ele se achou, como se diz por aí, o cara. A primeira coisa que ele fez foi afastar-se de Deus. Afastou-se de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus que não deixa passar em branco. A Bíblia diz que Deus é um Deus que tudo vê. Deus é um Deus que observa. A Bíblia diz que Deus é um Deus que esquadrinha os nossos corações. Deus está observando o teu e o meu coração aqui nesta noite. Deus está observando as intenções. Torno a repetir, como a missionária também falou. Tem pessoas que dizem que coração é terra que ninguém anda. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. É mentira do diabo ou de alguém que falou para você. Coração é terra que alguém anda assim. Deus ele anda e Deus conhece esta terra chamada coração. Estava lá Jeroboão se sentindo tal. E a Bíblia Sagrada diz que de repente o seu filho Abias ficou doente. Seu filho, ele agora vai à procura dos médicos. Vai à procura da medicina. Os melhores médicos estavam à sua disposição, porque ele é o rei. E agora o seu filho, o seu bebê em casa, enfermo, dá remédio. Tem médico à disposição, tem enfermeira à disposição, e não havia melhora. E diz a palavra de Deus, irmãos, que ele entra em desespero. Ele chama a sua digníssima esposa. É aí que nós vamos começar a pregarmos agora. A Bíblia diz que Jeroboão chama a sua esposa, e ele senta-se com ela, conversa com ela, e dizendo ele para ela, imagino assim, dizendo: minha esposa, o nosso filho, o nosso bebê, a alegria da casa, o xodó da casa, será o sucessor, seria aquele que sentará no meu trono após a minha morte. Quem sabe? Ele ficou desesperado. Sim, porque quando o nosso filho, só sabe quem tem filho, às vezes o filho está com uma pequena gripe, resfriado, uma febre, a mãe e os pais ficam desesperados, ficam preocupados, dá remédio, fica medindo a temperatura, a febre como está, leva para o médico, e a situação é crítica, é terrível, e ele estava passando por esta situação. Eu não sei que situação você está passando, você tem atravessado, mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: o Espírito Santo, ele manda te dizer que ele está entrando na tua causa nesta noite, e o que estiver fora do lugar, ele vai colocar no lugar, porque ele é Deus, e ele chegou para fazer a diferença. Receba nesta noite, da parte de Deus, a diferença na tua vida. E estava ele desesperado, aflito. Aí ele chama a sua esposa e diz: minha esposa, lembra-te, quando eu fiquei doente uma vez também, ele ficou doente, a sua mão, por ele colocar a mão sobre o altar de Deus, a Bíblia diz que a sua mão secou. E ele chamou o profeta Aías e disse: olha, ora ao teu Deus, ora ao teu Deus em prol da minha mão, para que ela se restitua, para que ela venha, para que eu venha melhorar desta enfermidade. E a Bíblia diz que assim o profeta orou, e a coisa aconteceu, porque o homem de Deus, quando ele ora, quando ele intercede, alguma coisa tem que acontecer. Se é Deus que está usando, vai se cumprir.